Dicas de saúde, beleza e comportamento você ouve no Saúde e Bem-Estar. Fique atento no tema que é muito interessante e importante. Eu quero, inclusive, que você participe também aqui da nossa entrevista, desse nosso bate-papo de hoje. Colelitíase, conhecida popularmente como pedra na vesícula. Pode aparecer de qualquer maneira, pequena, grande, em grupo. É a formação de várias pedras ou apenas uma. Estatísticas apontam que a colelitíase afeta mais de 10% da população ocidental e a incidência se multiplica com o avançar da idade. Quem vai explicar melhor sobre este assunto, falar com os nossos ouvintes, é o cirurgião geral do Hospital Moriá, Dr. Flávio Kawamoto. Bem-vindo ao programa, Dr. Flávio. Muito bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado por falar com vocês, os ouvintes e todos da rádio. Eu inicio aqui esse nosso bate-papo querendo saber do senhor, para o senhor explanar melhor aqui para os nossos ouvintes, quando a gente fala em pedra na vesícula. O que é isso, doutor? Pedra na vesícula é a formação de cristalização da bile, né, e que acarreta a formação de cálculos. A bile se torna da fase líquida, que é a fase normalmente encontrada dela, para forma sólida. E aí ocorre a formação de cálculo, que pode variar de diversos cálculos até um cálculo único. E essa é a formação de cálculo que surge o problema e que vai causar aí os diversos transtornos que a gente vai conversar durante agora a nossa conversa. Pois é, eu já tenho aqui, inclusive, a participação de um ouvinte, porque ela tem dúvida e disse que já queria fazer uma pergunta e a gente já coloca a dúvida no ar já da nossa ouvinte para ela perguntar aqui para o nosso convidado. Pois não, minha querida? Bom dia, sou Naide Poá. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor que vai falar sobre pedra na vesícula. Sim. Porque eu fiz o exame ultrassom e foi diagnosticado que eu tenho pedra na vesícula, só que eu não sinto nem o sintoma dos que as pessoas falam, as que já tiveram, falam que sentem. Então, eu gostaria de saber realmente quais os sintomas que se sente, qual dor, alguma coisa que indica que eu tenha pedra na vesícula. Eu poderia me responder? Desde já fico muito agradecida. Beijos. Ok. Ouviu, doutor? Sim, ouvi. Sim. A grande dúvida de todo mundo é basicamente isso, né? Qual seria aí o início dos sintomas? Muitas das vezes o início dos sintomas, ele é assim, o surgimento da pedra na vesícula, ele geralmente pode cursar assintomático, o paciente não sente nada inicialmente, mas quando ele começa a sentir alguns sintomas, o principal sintoma é a dor do lado direito, abaixo da costela, que a gente chama de hipocôndrio direito, e principalmente depois da refeição. Depois de uns 10 minutos da refeição, começa uma dorzinha leve, como se fosse uma cólica naquela região. É o principal sintoma. Existem alguns outros sintomas, como náusea, como eventualmente alguns vômitos. Alguns pacientes relatam também um sintoma, uma sensação de indigestão, de um pouquinho de estufamento, mas o principal sintoma é a dor. Esse é o fator inicial que leva à investigação, inicial. Então tá aí, respondido para nosso ouvinte Nair de Poá. Agora a questão do diagnóstico, como que ele é feito, doutor Flávio? O diagnóstico da pedra na vesícula, ela é inicialmente assim, a avaliação médica, né, seja de um clínico ou de um gastroenterologista ou de um cirurgião, né, tirando pela história, tirando pelo exame físico, podendo fazer uma palpação abdominal, às vezes você já consegue detectar alguma sensibilidade local do lado direito. E é confirmado com um exame de imagem, geralmente um ultrassom. O ultrassom de abdômen é o melhor exame para fazer o diagnóstico dessas colelitíases. Pode-se usar a tomografia, mas a ultrassom ainda é o exame principal. Temos outra pergunta, através do WhatsApp. Vamos ouvir.
Bom dia, Léo. Eu sou Val, moro aqui em Budas Artes. Então, há 3 meses eu fiz uma cirurgia de pedra nas vesículas. Então, Sim. eu quero perguntar para o doutor, gostaria de saber se ela se torna a voltar, se torna a criar novamente pedras na vesícula, ou se não tem mais possibilidade de criar, de tornar voltar o problema. Obrigado, Léo. Pois não, vamos ouvir o doutor respondendo a sua pergunta. O procedimento cirúrgico, ele visa você fazer a retirada da própria vesícula. Então, assim, após a cirurgia, não existe mais a possibilidade, porque não existe mais o órgão, não existe mais a possibilidade de formação na pedra da vesícula. O que pode acontecer, aí já é um outro problema de saúde, é uma outra doença, que é a possibilidade de formação de cálculos na via biliar, que é no ducto biliar remanescente, né? Que é o ducto que leva a bile do fígado para o intestino. Aí pode ocorrer a formação de cálculos nesses ductos, mas aí seria um outro tipo de problema de saúde sem associação com a pedra na vesícula inicial. Ok. Chovendo de perguntas aqui para o doutor, hein? 10h45, vamos ouvir mais uma. Bom dia a todos. Bom dia, Léo. Léo, eu gostaria de perguntar para o doutor que há uns anos atrás, eu tirei a minha vesícula, né? Tirei 2 pedras enormes na vesícula. Aí na cirurgia, ele achou melhor tirar a vesícula. Queria perguntar para o doutor se o procedimento realmente pode tirar a vesícula. Eu fiquei boa, nunca mais senti nada, né? Mas eu queria saber, assim, que a gente ficou assim sem a vesícula, queria perguntar para ele se é normal tirar a vesícula. Obrigada, Léo. Pois não, o doutor responde. É normal esse procedimento, doutor? Sim, na presença de cálculo na vesícula, é recomendável hoje, por uma questão de segurança, para evitar as complicações possíveis de uma pancreatite, de uma migração de cálculos, fazer a retirada da vesícula, mesmo porque hoje a cirurgia ela é permitida fazer uma cirurgia de modo minimamente invasivo, pela laparoscopia, e que reduziu bastante o índice de complicação e de morbidades relacionadas ao procedimento, e o procedimento se tornou um procedimento muito seguro e que hoje é factível a gente recomendar, sim, na presença de cálculos, fazer a retirada da vesícula, mesmo porque após a retirada, o paciente tem uma vida normal em relação ao que era antes com a vesícula. Quer dizer, não tem nenhum prejuízo para a saúde dele? Normalmente não. O que pode acontecer em alguns casos, os pacientes terem um pouco de diarreia quando se alimentam com alimentos mais gordurosos. Mas isso em alguns casos, não é a maioria das pessoas, não. São poucos casos. Pois é. Agora, é verdade que com a avançada idade, a probabilidade de ter um problema desse vai aumentando também, doutor? Sim, com certeza. Com o progredir da idade, também existe aí uma progressão também, o que se vê na população em geral, de um ganho de peso, né? Então, o ganho de peso, a obesidade, e eles têm um fator de impacto maior sobre o desenvolvimento desses cálculos na vesícula. E a questão da prevenção? Como é que a gente pode prevenir isso para que não venha ter um problema desse, se é que é possível? Normalmente, assim, o que a gente pode recomendar, né, como prevenção em relação a evitar que formem-se pedras na vesícula, a gente recomenda sempre uma alimentação mais saudável possível, com baixo índice de gorduras, então evitar as frituras, as carnes mais gordurosas, porque o alto índice de gordura na alimentação também induz a um aumento desse risco. Um bom exercício físico, uma dieta regular leva o paciente a manter o peso, o que evita que o paciente vá para a obesidade ou um sobrepeso, que pode aumentar esse risco também. Geralmente, mantendo isso, o paciente também tem aí um hábito de hidratação adequada e uma saúde adequada, que vai levar com que você, no final, evite ou pelo menos diminua a chance de você ter algum evento desse tipo.
Temos mais uma pergunta através do WhatsApp aqui da Rádio Record. Vamos ouvir. Bom dia, Leozinho, bom dia. Sou Conceição do Butantã, gostaria de perguntar para o doutor por que acontece transtorno quando a gente não tem mais a vesícula. Eu estou com 65 e extraí minha vesícula aos 23 anos. Tirei muitos cálculozinhos que parecia assim caroço de milho. E depois disso aí, de alguns anos depois, muitas coisas vêm acontecendo. Fermentação, diarreia, muitas coisas fazem mal. Eu gostaria de saber por que acontece isso. Fico muito grata, doutor. Obrigado. Muito bem. Essa é uma boa pergunta, porque o que acontece? Quando você faz a retirada da vesícula, como a gente já tinha dito anteriormente, você pode ter alguns casos de pacientes que tenham um pouco de diarreia, porque isso influencia diretamente na questão da absorção das gorduras. Então, assim, alguns pacientes que tenham uma dieta mais rica em gorduras ou alimentos mais gordurosos, tipo frituras ou carnes mais gordurosas, eles podem ter esse tipo de problema de fermentação, de formação de gases, de eventualmente diarreia ou de fezes mais amolecidas, muito provavelmente porque a vesícula ela é o reservatório inicial da bile. Quando o paciente tem uma ingesta maior de gordura, existe um estímulo para que ela aumente a secreção de bile na luz do intestino para haver a digestão desses alimentos. Porém, quando você retira a vesícula, você não tem mais o reservatório, então a secreção é diretamente do fígado para o intestino, o que faz com que você não tenha aquela reserva extra de bile para ajudar na digestão daquelas gorduras. Então você pode ter uma sobrecarga alimentar e que geralmente aí vai acarretar nessa questão de gases, de fermentação, essa sensação de ficar estufado e eventualmente diarreia. O que geralmente a gente recomenda para esses pacientes é que precisam equilibrar a alimentação com alimentos menos gordurosos e com alimentos um pouquinho mais leves e aí evitando essas gorduras, né? Agora, a questão do tratamento, doutor, sempre ele termina com a cirurgia ou em alguns casos o medicamento é possível sanar o problema? Quando a gente já tem o diagnóstico do cálculo, a gente não tem muita escapatória, não. A gente não tem medicações que dissolvam o cálculo ou que façam o cálculo desaparecer, né? Uma vez que o cálculo está diagnosticado, ele vai acarretar aí numa necessidade de uma operação, de uma cirurgia, sim. Só para a gente finalizar aqui com o doutor, alguns mitos e verdades acerca deste assunto. Pedra nos rins e na vesícula tem a mesma causa? Isso é mito ou isso é verdade? Isso é um mito, né? Apesar de serem pedras, né, a natureza de formação desses cálculos é diferente, né? O cálculo renal ele tem uma natureza mais de cristalização do cálcio que existe na urina. E no caso da pedra na vesícula, a cristalização é através da bilirrubina e do colesterol, né? Então a natureza é um pouco diferente. Eu sei que o senhor já falou sobre este assunto aqui, o senhor já deu uma pincelada, mas a Edna de Embu das Artes, na verdade é Edna de Embu, provavelmente seja de Embu Guaçu, mas eu agradeço ela porque ela disse o seguinte: a vesícula faz falta ao corpo depois de ser retirada, doutor? A vesícula, se ela estiver doente, realmente a gente começa a ter a ideia de que quando ela começa a ter a formação de cálculos é porque ela já não está 100%, ou seja, já é uma vesícula que apresenta algum tipo de problema aí, ou de esvaziamento, ou de escoamento de bile, e aí provavelmente, fazendo a retirada dessa vesícula, ele não vai haver nenhuma sequela ou ausência daquela vesícula causando algum problema para a saúde dos pacientes. Quem faz a cirurgia de vesícula engorda. Isso é mito ou isso é verdade?
Isso é mito também. Geralmente o que acontece é os pacientes, eles acabam fazendo a cirurgia, muitas vezes eles tinham sintomas restritivos, né? Ou seja, eles tinham náusea, eles tinham aí dor após a alimentação, e muitas vezes o que acontece é que eles perdem, eles não têm mais esse tipo de conforto e acabam se alimentando um pouco a mais e aí acabam ganhando peso, mas não que a influência direta da retirada, não, isso não acontece. Vamos fechar aqui ouvindo a pergunta da nossa ouvinte, Nice Pereira. Oi, Léo. Bom dia, Léo. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor, Léo. Apareceu uma hérnia no meu estômago, mas o médico falou que não precisava operar por enquanto. Ele só pediu para perder peso e fazer caminhadas. Será que resolve, Léo? Gostaria de saber, tá? Obrigada. Bom dia. Bom dia, o doutor responde. Bom dia. Normalmente a pedra não desaparece não, mesmo fazendo dieta, praticando exercício, ela vai permanecer aí na vesícula e ela pode aí eventualmente causar problemas futuros, mas normalmente mesmo melhorando o hábito de vida após a formação das pedras, elas vão permanecer aí. O que se precisa fazer é, antes de formar as pedras, melhorar a qualidade de vida e o padrão de alimentação, que aí você vai ter menor chance de formação desses cálculos. Para a gente finalizar, pedras na vesícula podem aumentar o risco de desenvolvimento de tumores? Isso é mito ou é verdade, doutor? Isso é verdade. Então, existe uma associação entre a inflamação crônica gerada pela vesícula e a possibilidade de formação de tumores na vesícula. Então, isso é mais comum em pacientes muito idosos que permaneceram aí praticamente a vida toda com a pedra na vesícula e que realmente aí podem desenvolver câncer na vesícula em uma associação com a presença do cálculo aí por um longo período. Tá ok. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa hoje. Muito obrigado, doutor Flávio. Muito obrigado. Daí conversamos com o cirurgião geral do Hospital Moriá, doutor Flávio Kawamoto. E aqui nós falamos sobre pedra na vesícula. Dicas interessantes para os nossos ouvintes no programa de hoje. Saúde e bem-estar no Manhã Record.